Capítulo 4 do princípio vital: seres orgânicos e inorgânicos. O item 2, a vida e a morte. E o item 3, inteligência e instinto. Kardec faz uma pequena introdução, ele diz ali: seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os seres que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida. Órgãos esses apropriados às necessidades que a conservação própria lhes impõe. Nessa classe estão compreendidos os homens, os animais, os vegetais. Seres orgânicos são todos os que carecem de vitalidade, de movimentos, carecem de vitalidade e de movimentos próprios, e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar, etc. Então aqui a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. Quando ele está falando de seres orgânicos, ele está falando de organismos, ok? Porque existem os chamados compostos orgânicos. Compostos orgânicos não estão vivos. É uma questão conceitual que nós vamos tratar também aqui, tá? Isso é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos lá. De onde vem a palavra orgânico ou química orgânica? Química orgânica foi cunhada pelo químico sueco Bergman, que definiu a primeira vez a química inorgânica como parte da química em 1877. Química orgânica, que estudava os compostos originários do mundo mineral. Esta definição e a definição da química orgânica. O que é química orgânica para Bergman? É a química que estuda as substâncias que se originam dos seres vivos. São propostas para distinguir dos compostos inorgânicos. Então, o Bergman começou a estudar os compostos que fazem parte dos seres vivos. Ele chamou esses compostos de química orgânica. Presta atenção. Então, estamos situando no espaço e no tempo aqui a definição da palavra química orgânica. Composto orgânico, substância orgânica. Na época de Bergman, seriam toda a substância que compõe os organismos. É um problema que aconteceu, por exemplo, na definição de átomo. O Dalton acreditava que estava pegando a estrutura mais simples da matéria, que ele chamou de átomo, isso é, sem divisão. Só que, com o passar do tempo, descobriu-se o quê? Que aquilo que o Dalton achava que era sem divisão, ele ainda estava sujeito a muitas outras divisões, porque o átomo se divide em prótons e nêutrons e elétrons. Os elétrons são formados por quark e assim vai. Então, aqui é a mesma questão. Ele está falando aqui, química orgânica para ele é a química que estuda os compostos orgânicos. Química orgânica, o composto orgânico, formado por moléculas de carbono. Essa já é a ideia que o próprio Lavoisier, em paralelo, já trabalhava com ela. E uma curiosidade, dos compostos inorgânicos, os compostos orgânicos, eles são formados basicamente por 4 tipos de átomos: carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Também aparecem em algumas vezes o fósforo e o enxofre, mas esses 4 primeiros eles estão ali. E esses elementos, eles formam um total de 2 milhões de compostos.
Os compostos inorgânicos, que é o resto da tabela periódica, formam aproximadamente 150 mil compostos. Olha só, hein? Muito interessante isso. Uma curiosidade. Pergunta 60. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos? Resposta: sim. Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Essa pergunta aqui é muito importante porque quando se começou a tratar dos compostos inorgânicos, diferenciando dos compostos orgânicos, surgiu uma teoria lá em 1807, que é a teoria da força vital. Isto é, o que faz diferenciar um composto orgânico de um composto inorgânico? Seria uma força. Que força é essa? A força vital. Então, o químico Berzelius dizia o seguinte, né, olha lá, ele acreditava que dentro das células dos animais e dos vegetais existia uma chama invisível e que, com a sua participação, uma misteriosa força vital elaborasse os açúcares, amido, a gordura, a proteína, etc. Então, quando Kardec faz essa pergunta, né, é a mesma força que atua nos compostos inorgânicos dos compostos orgânicos, os espíritos dizem sim, é a mesma força. Então isso é muito importante, ok? Por quê? Porque nós estamos tratando aqui da ideia de vida, né? Mas o que é a vida? Como diria Abu Janra, o que é a vida? Uma questão interessante. Várias academias científicas do mundo inteiro, vários ramos da ciência, tentam definir o que é a vida com vários critérios. E o que acontece? Não existe unanimidade sobre os critérios para definir se algo é vivo ou não, ou o que é a vida. Porque quando você bota determinados critérios, entram elementos que nós não consideramos vivos. Quando a gente abandonamos certos critérios, saem elementos, entram elementos, e aí fica nesse puxa-estica. Então essa é uma questão importante, ok? Na ciência do mundo inteiro não existe um consenso do quais são os critérios para definir a vida.